Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos aí terminando a semana, né, sexta-feira, e o tema de hoje será a mensagem que eu fiz na quarta noite, mas infelizmente eu gravei o vídeo, mas aconteceu alguma coisa que o vídeo não funcionou, não entrou. Quando eu fui ver ali, fui apertar para salvar, ali disse vídeo não salvo, que era o Deus como fogo consumidor. Para entendermos, ontem a gente viu, né, aqueles que acompanharam, perceberam, que Deus sempre quis se revelar para as suas criaturas. E através, né, do pecado, do mal, o ser humano não é mais capaz de enxergar a Deus, mas por causa do pecado. Então Deus respondeu a Moisés daquela maneira, né? Filho, eu vou me mostrar para você, você vai me ver, mas meu rosto, na sua plenitude, você não vai poder ver, porque você não vai conseguir resistir. E a gente viu outros homens de Deus que também tiveram encontros com o Senhor, né? E de maneira também excepcional, como por exemplo Isaías, que também estava achando que estava morrendo, e aí veio alguém e purificou ele. O profeta Daniel, que ficou enfermo, desmaiou, né? Perdeu os sentidos, porque ele ouviu a voz de Deus ali, e um anjo tocou, e ali a gente entende, se você ler o contexto, que é o anjo Gabriel, que levantou, reanimou, vamos dizer assim, Daniel. Então, se o falar, né? Se o ter uma visão, porque Isaías falou, eu vi o Senhor, né? Vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim que estou perecendo. Moisés, quando ele teve aquele pedido, então era praticamente impossível, né? Se Moisés visse, realmente morreria. E Deus não queria que seu filho morresse. Pelo menos naquela hora ali, né? A porção nossa nessa terra, infelizmente, é a morte. Mas Jesus venceu a morte para que a gente tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Queridos, diante de tudo isso, como entender, como entender Deus como um fogo consumidor? Porque Deus é um fogo consumidor. Mas muitas vezes se aplica esse texto para uma expressão assim, Deus mal, né? Que Deus vai consumir tudo. Então, como é que é? Como é que é isso? Como é que é esse contexto, tá? Quero falar para vocês, antes de entrar nessa mensagem, eu vou fazer a oração, quero falar algumas coisinhas. Amanhã, por exemplo, eu vou estar pregando numa igreja do distrito vizinho, foi convidado para estar lá, e eles vão ter o link. Eu vou deixar o link, mas depois eu vou deixar, eu vou gravar, mas eu não vou gravar ao vivo, tá? Eu vou deixar o link da igreja, mas pode ser que às vezes aconteça alguma coisa e o link não funciona, mas eu vou deixar. Eu acredito que vai funcionar, porque já tem funcionado normalmente. Mas eu vou gravar o vídeo também e eu vou postar depois no meu canal. Se, obviamente, o link estiver bom, vai ser uma benção, porque amanhã nós vamos falar sobre o repouso de Deus. O verdadeiro repouso ou o objetivo do repouso que a gente fala do sábado, mas como entender de maneira melhor no livro de Hebreus. Então, amanhã nós vamos falar sobre o repouso. É, Nos outros sábados, quando eu estiver, né, na minha igreja, no meu distrito, aí sim a gente vai estar gravando novamente, fazendo ao vivo. E durante os domingos e quartas, nós vamos estar nas igrejas, porque aqui a igreja já está voltando a funcionar, né, normal, assim, entre aspas, né, um novo normal. Então a gente vai estar fazendo aí aos domingos, às quartas, mas gravando mesmo aos sábados. Então todos os sábados nós vamos continuar gravando. Neste sábado, como eu vou estar numa igreja, então eu vou gravar lá, mas não vai ser ao vivo. Vou fazer a gravação, quando eu chegar em casa eu vou postar, tá bom? Mas eu vou deixar o link para que aqueles que puderem, né? Vou deixar o link para aqueles que puderem assistirem, né? Então esse link vai estar vamos dizer assim, no Facebook, tá?
e depois eu vou deixar no meu canal do YouTube. Eu não acho que eu não consigo compartilhar, mas eu vou deixar o vídeo mesmo. Eu vou gravar a minha mensagem e depois eu vou postar para o YouTube, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e vamos entender um pouquinho mais sobre Deus como fogo consumidor? Maravilhoso Pai, eterno Deus, agradecemos a Ti as bênçãos. Nos ajude a entendermos. O Senhor é o fogo consumidor, mas o Senhor não está aqui para destruir os teus filhos. O Senhor nos ama. O Senhor se desdobra para estar conosco, para nos mostrar ou para se mostrar é, a tua beleza, a tua santidade. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai alcançando ou olhando a tua glória. E ainda assim a gente vê que precisa crescer mais. Por isso, Senhor, nos abençoe, abençoe a mensagem. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra aí o texto de Êxodo, capítulo 24. Ontem a gente leu uma parte de Êxodo 24, eu vou ler hoje uma outra parte, tá bom? Eu li ontem que eles subiram, comeram diante do Senhor, eles viram a Deus. Agora eu estou numa outra parte, no verso 15, diz assim: Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E no sétimo, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Então, mesmo eles tendo visto a Deus, comeram e beberam, agora é um outro momento. Então, eles continuaram no monte, eles subiram mais, até onde estava a nuvem, e eles entendiam que aquela nuvem era a presença do Senhor, estava ali. A nuvem estava cobrindo um pouco da glória do Senhor. A gente sabe, queridos, por isso que na oração eu falei que Deus se desdobra. É lógico que para nós o se desdobrar é porque a gente está fazendo um esforço a mais. Um algo assim que tá alcançando os nossos limites. Por isso é o nosso esforço e tal, está se desdobrando. Mas Deus não tem limites, né, nesse sentido. Deus não tem algo que vai fazer, que, sabe? Então, a gente fala na linguagem humana que Deus se desdobra, mas é muito mais do que isso, tá? Ele não chega ao limite dele. E ele estava ali dentro de uma nuvem, e a nuvem estava cobrindo a glória dele. Então, assim, a gente sabe que uma nuvem não é capaz de cobrir a glória do Senhor, tá bom? Mas Deus estava ali se desdobrando para que o homem pudesse alcançá-lo, para que o homem pudesse chegar até onde ele estava. E nesse contexto, a Bíblia diz que Moisés esperou 6 dias e entrou no sétimo, ok? O aspecto, verso 17, da glória do Senhor era como um fogo consumidor em cima do monte, e os olhos, aos olhos dos filhos de Israel. Então, diante dos olhos do povo de Israel, Deus era um fogo consumidor, então deveria ser um fogo forte, né? Mas um fogo especial, porque olha só, aonde tem fogo, tem fumaça. E se tem muita fumaça, ninguém fica perto, não dá para respirar. Então eu não imagino. A Bíblia também não fala que teve fumaça, nem diz que teve, nem diz que não teve. Mas eu entendo que não tinha fumaça. Do mesmo jeito que Moisés viu lá no passado a sarça se queimando, né? A sarça queimava, o fogo ali brilhava na sarça, mas a sarça não estalava, não se consumia. Então, eu imagino sim que o povo via aquelas, algo esplendoroso, mas não tinha fumaça, não tinha esse incômodo que o fogo traz, né? O fogo deixa a fumaça. Então, o aspecto da glória do Senhor é como um fogo consumidor. O objetivo de Deus mostrar isso, como eu falei ontem e no primeiro dia, né, quando Moisés ele pede, Senhor, me ajude, por favor, deixa eu entrar na sua glória, deixa eu ver o Senhor. Deixa eu conhecer mais o Senhor. Eu já falo face a face, mas eu quero mais. Aí ele foi ousado em pedir, por favor, deixa eu entrar. É assim que está no original. Por favor, eu suplico, deixa eu entrar. Deixa eu ver. E Deus aceitou, mas disse, filho, essa parte você não vai conseguir alcançar, você não vai conseguir me ver. E nesse contexto aqui,
Ontem, né, nós vimos que Deus falou: ó, fala para o povo não vir para perto do monte para tentar me olhar. Ah, papai do céu está ali, vamos enxergar, vamos como se fosse uma coisa, para matar a curiosidade. Vamos ver como é que é Deus? Não, não existe isso. Um servo de Deus não fica, vamos ver como é que é Deus? Não existe, tá? Isso é quem não tem intimidade. É quem desdém do Senhor, é quem não acredita nele e quer apenas chegar, ver se realmente é Deus mesmo, sabe? Então, o que acontece é a morte. E nesse contexto, o povo via como um fogo diferente, um fogo que provavelmente não causava fumaça, uma glória diferente. Então, isso vai ou não vai causar medo? Tudo que aquilo que a gente vê e que além do que o que a gente já entende, causa-nos espanto. Por que chamou a atenção de Moisés a sarça que não era destruída? Ele foi chegando perto, e o povo vendo aquele monte, ou tocava a trombeta, né, as buzinas, o monte tremia, fumegava. Ah, mas estava falando que fumegava, então quer dizer que tinha fumaça. Mas eu não entendo como esse tipo de hoje, tá? Como essa fumaça simplesmente de agora, que intoxica. Não acho que era assim. Acho que era algo diferente e o povo teve medo, tá? Teve medo. Então eles entendiam, o Senhor é um fogo consumidor, então se a gente encostar ali, a gente vai morrer queimado. Bem, eu quero ler um outro texto para vocês, está em Deuteronômio capítulo 4, que é falando ainda sobre esse contexto, mas Deus não queria destruir o seu povo, tá? Deus, ao mostrar a sua glória, Deus estava querendo repreender todo o mal que estava por ali e tirar do coração do povo o mal também. Por quê? Porque o Senhor, ao mostrar a sua glória, ele espanta as trevas e expulsa as trevas. E o objetivo de expulsar as trevas é mostrar para mim, para você, que ele quer fazer morada conosco, tá? Deuteronômio capítulo 4, versos 35 em diante, diz assim: Moisés falando. A ti foi mostrado, Moisés falando para o povo, a ti foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus e não há outro senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Então Moisés, lembrando ao povo, disse: o objetivo de Deus mostrar o fogo não era para matar, para consumir, para destruir o povo, mas para mostrar quem é Deus, para mostrar que Deus é diferente. Queridos, nós não podemos ser arrogantes, petulantes, sabe? Eu quero isso, eu vou assim, que Deus tem que me ouvir, porque se não ouvir, quem somos nós? Se ontem eu falei que até os anjos cobrem o rosto, se os que viram o Deus de Israel viram os pés, porque, obviamente, eu não se senti indigno de olhar para o Rei do Universo. Então, o Senhor tinha o objetivo de mostrar a sua glória. Não era para se vangloriar. Deus não precisa disso. Quem somos nós? Quem somos nós para ele tentar mostrar o seu poder, mostrar alguma coisa? Sabe? E aqui Moisés fala: dos céus vocês ouviram a voz para te ensinar. Então, a gente ouviu a voz dos céus, o povo, né? Também ali na terra eles viram o fogo, tá? E ouvistes as palavras vinda como do fogo. Então, olha só, se foi do céu e também na terra, esse fogo devia alcançar até o céu. Era algo diferente, não era simplesmente fogo queimando, era algo diferente. E o povo viu a presença de Deus ali, o povo viu e o povo temeu.
sabe? Mas Deus não destruiu, porque o objetivo não era destruir o seu povo. Aí vem algo muito importante para a gente saber. Eu quero ler com vocês Isaías capítulo 33, livro de Isaías capítulo 33, versos 14 e 20. Porque Isaías capítulo 33 vai falar sobre algo de quem vai habitar nos céus. Eu acho interessante. Na verdade, esse texto de Isaías me lembra Salmo 15, tá? Antes de lermos Isaías 33, verso 14 em diante, abra aí rapidinho Salmo 15. Eu vou ler só alguns versos do Salmo 15 e na hora que eu ler aqui Isaías, veja se não vai vir na sua mente essa lembrança. Olha só. A pergunta lá é de Davi. O Salmo de Davi, esse Salmo 15 é muito bonito, porque é o cidadão dos céus. Ou seja, quem é que vai habitar nos céus? Quem é que vai morar nos céus? Eu quero ir. Com certeza você que está me ouvindo também quer ir. Então, nesse contexto, precisamos entender esse salmo. Então, olha só as características daqueles que vão para o céu. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama a sua língua e nem faz mal ao próximo, nem lança injúrias contra o seu vizinho. E aí ele continua falando. E no verso final, ali na parte final do verso 5 diz assim: quem deste modo procede não será jamais abalado. Então, aqueles que andarem na justiça, falarem a verdade, não difamar o próximo, ali ainda fala não emprestar dinheiro, a usura, desprezar o que é desprezível, desprezar o que é desprezível, desprezar o que é errado. Quem faz essas coisas vai morar no céu. Está aqui, Salmo 15. E aí, quando você vai para Isaías, olha a pergunta. Os pecadores de Sião, aí não está falando da gente, mas está falando dos ímpios. Os pecadores em Sião se assombram. O temor se apodera dos ímpios. E eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Ou seja, os ímpios vão fazer a pergunta: quem vai habitar no meio do fogo devorador? Porque o Senhor é um fogo devorador. Sim, o Senhor é o fogo devorador para os maus. Não é para os seus filhos. Ele vai devorar seus filhos? Não é. O Senhor é Deus, é o forte refúgio. Não é assim que diz no Salmo 46? O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Ainda que a terra se transtorne. A Bíblia fala que ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Então o Senhor é a nossa fortaleza. Ele não é um fogo devorador para me devorar. Ele é um fogo devorador, sim, de beleza, santidade, mas para os ímpios, para destruir os ímpios. E aqui o texto continua: quem vai habitar nas chamas eternas? Quem vai habitar entre as chamas eternas? Quem vai habitar nesse fogo devorador? Bem, os ímpios não vão, não vão. Por isso está, os pecadores em Sião. Ou seja, os pecadores querendo entrar dentro da cidade de Sião. Não vão entrar. Mas na cidade santa, diante do Senhor, os filhos de Deus vão estar lá. Como aqui no passado, na época de Moisés, os filhos de Deus estavam diante do Senhor e não morreram. Ouviram a voz, Deus falou os 10 mandamentos. Então, note, Deus é sim um fogo devorador. E os ímpios estão perguntando: quem é que pode? E aí, lembra do Salmo quando diz assim: quem é que vai habitar no seu tabernáculo, Senhor? Porque, teoricamente, só pode habitar no tabernáculo quem é sacerdote. Mas a Bíblia não fala hoje que nós somos o sacerdócio de todos os crentes, lá em Pedro? Se eu não me engano, Pedro, 1 Pedro capítulo 2.
sacerdócio real, então nós vamos poder entrar no tabernáculo do Senhor como sacerdotes. Nós vamos entrar nas chamas eternas, porque ele continua, olha só, a resposta a estes ímpios que dizem, quem é que vai poder conseguir morar nas chamas eternas? O que anda com a justiça e fala o que é reto. Quem vai habitar no seu tabernáculo, Senhor? Quem vai morar no seu santo monte? O que anda com integridade e pratica a justiça. Não é isso que diz lá no Salmo, queridos? E aqui parece que está repetindo. E diz a mesma coisa, olha, o que anda na justiça e fala o que é reto. O que despreza o ganho de opressão, ou seja, o ganho de maneiras erradas, e o que recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar em homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Despreza é uma expressão para dizer despreza aquilo que é errado, despreza o desprezível. Essa expressão de tampar os olhos, os ouvidos, perdão, para não ouvir falar em homicídios, não é simplesmente assim, pastor, não posso ouvir nada, não quero ouvir. Não, não é esse sentido. Mas o sentido de que, pastor, vem cá, nós vamos fazer um mal contra fulano. Eu não faço parte disso. Mas ele é assim, percebe? É esse o sentido. Ou seja, um filho de Deus não maquina o mal. O filho de Deus não se junta com quem maquina o mal. Não se junta. O filho de Deus não fica com raiva. Irai-vos, mas não pequei. E sabe, queridos, se você assistir muita novela, muita televisão, se bem que hoje muita gente não tem assistido novela, acaba indo para outras coisas, que são novelas americanas, os seriados, porque são novelas ali, né? Tá? Te convir comigo, não são as brasileiras, mas são as outras. Então, assim, aquilo que você gastava 2 horas vendo um filme, agora você gasta muito mais, porque você vê um capítulo, quer ver o outro, quer ver o outro, quer ver o outro. E o que que as séries ensinam? Ensinam o que é justiça, o que é reto, de não aceitar suborno. É isso que ensina? Ah, pastor, então assim eu não vou também assistir mais nada. Faça filtragem, use um filtro. Mas se a gente ficar vendo coisas que são contrárias ao que Deus fala, pode ter certeza, nós não vamos amadurecer espiritualmente. De maneira geral, não vamos. Nós vamos ficar sempre ali na mediocridade. A gente ora está bem com Deus, ora está mal com Deus, ora está feliz com Deus, ora está ruim com Deus, ora tem vontade de ir na igreja, ora não tem vontade de ir. Quando a gente vê alguém triste, a gente diz confia em Deus, ora ao Senhor, mas quando a gente está triste, a gente está com raiva de Deus, está com ódio do Senhor. Então, muitos vivem assim, nessa vida mais ou menos, medíocre, sabe? Um cristão médio, porque a palavra médio quer dizer medíocre. Só que ninguém continua, porque a palavra medíocre choca a gente mais do que médio. Não, pastor, eu sou um cristão mediano. Tô lá, tô indo. Não, no dicionário é o inverso. Se você é um cristão médio, se você está na média, então você é um medíocre. Porque a palavra média é medíocre, está no meio, não é nem. Antes você fosse quente lá em cima, ou lá no zero. Antes você fosse nota 10 ou nota 0, mas você é 5, você está na média. Estou a ponto de vomitar, não é assim que Deus fala em Laodiceia? Como é que a gente, se a gente não se preparar, vai entrar para os céus? Como é que a gente vai habitar nas chamas eternas? Como é que a gente vai ter coragem? O que anda com justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho da opressão, ou que com gestos de mão recusa aceitar suborno. Não, não, não quero isso. Não, eu estou pagando o senhor. Não. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, o que fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. Quem vai habitar no monte do Senhor? Lá.
O salmista responde. E aqui Isaías pergunta: quem vai habitar nas chamas eternas? Porque Deus é um fogo consumidor, sempre. E vai consumir esses ímpios. Vai consumir o mal, vai consumir o inimigo, Satanás e seus anjos. Verso 17: os teus olhos verão o rei na sua formosura. Amém, queridos? Eu e você veremos o rei na sua formosura, verão a terra que se estende de longe. Você quer ver o rei na sua formosura? Você quer ver o rei de Israel? Então, hoje é o dia da nossa preparação. Que Deus, como fogo consumidor, nos purifique do mal. Eu não estou falando para você largar tudo, abandona a televisão, abandona isso, abandona aquilo. Não. Eu assisto televisão, eu vejo coisas, mas tem diminuído. Porque eu sei que muitas vezes a gente gasta tempo, tem passado mais tempo estudando. Mas de fato, queridos, no limiar da terra prometida, próximo à volta de Jesus, sabe? Jesus mandando sinais. Que bom que eu vou poder voltar a pregar nas igrejas. Que bom que alguns irmãos vão poder voltar a assistir. Mas será que vai ficar no esquecimento o Covid? Será que a gente vai voltar a fazer as coisas passadas? Ah, não, Jesus vai, meu Senhor tarde virá. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. Não está voltando agora. Queria que ele voltasse agora. Queria não viver mais nessa terra. Queria poder ir com a minha esposa, minha família, meu filho, minha mãe, a mãe da Nígia, minhas irmãs, o irmão da Nígia, sua família. Queria ir para o céu. Queria ver os amigos, os irmãos da igreja, que a gente tem carinho, que os irmãos também têm carinho pela gente, pelos distritos que eu já passei. Eu queria já poder ir para o céu. Você também, mas Jesus ainda não voltou. Se ele não voltou, é porque a gente precisa fazer algo ainda. Não porque a gente precisa fazer algo para ele voltar, mas é porque ainda tem pessoas que ainda não conhecem Jesus. É esse a nossa missão. A nossa missão não é salvar os outros. Jesus já fez isso no Calvário. A nossa missão não é converter eles, é o Espírito Santo que faz isso. A nossa missão é pregar a toda e qualquer criatura. Assim como Paulo pregou e ele falou para Festo que se ele queria converter a todos, menos as cadeias, né? Porque eram de ferro. Temos essa ousadia, queridos. E se buscarmos essa ousadia, realmente, o tempo que eu passo ali na televisão vai diminuir. O tempo que você passa vai diminuir. Vai diminuir. Porque como nós vamos morar diante das chamas eternas se nós não a compreendemos agora? É verdade que a gente nunca vai conseguir compreender Deus na sua plenitude, nem aqui, nem no novo céu. Deus é infinito, nós não somos. Deus é imortal, nós teremos a imortalidade mediante a obediência. Mas é nele que é vida em si mesmo. Então, a gente vai sim compreender, vai crescer, vai se desenvolver cada vez mais, 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 mais. Mas ainda assim, a gente sempre vai ver que tem coisas a crescer. E eu quero terminar lendo o texto de Apocalipse. Você quer ver o rei? Você quer ver o rei na sua plenitude? Moisés, ele teve a ousadia de pedir aqui ainda na terra. A gente vai ver o rei de Israel na sua plenitude, sabia disso? Eu quero ler com vocês Apocalipse 21, a partir do verso 22. Na verdade, seria a partir do verso 22 até o verso 4, 5 do capítulo 22. Mas eu vou ler, destacar algumas coisas aqui, não vou ler ele inteiro. Olha só o que diz aqui. Verso 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. 21, verso 22.
A cidade não precisa de sol, nem de lua, nem para a claridade, pois a glória do Senhor iluminou e o Cordeiro é sua lâmpada. Note que aqui não está falando especificamente Deus é um fogo consumidor, porque essa expressão muitas vezes é usada para simplesmente a destruição, para causar temor, para que aqueles que estão assim, quem é Deus? Ele é fogo consumidor, ele vai destruir tudo. Mas a gente foca muito só por este lado, quando na verdade este lado de fogo consumidor é apenas para Deus repreender o mal que existe. Não é para Deus destruir você e a mim, é para repreender o mal, para afastar Satanás de perto de nós. Só que aqui está dizendo que Deus vai iluminar, não precisa de sol, nem da luz da lua. O sol brilha e o sol é uma bola de fogo. A gente não vai precisar de sol. Não estou dizendo que não vai existir sol. A Bíblia só está dizendo que não vai precisar mais, porque o Senhor vai estar ali. Jesus, né, o Cordeiro é a lâmpada, e se é lâmpada, tem fogo. Porque hoje, é verdade, a gente tem uma luz diferente, LED, luz disso, luz daquilo. Quando foi criada a lâmpada, né, a luz, ela era incandescente, né? Ela era queima a mão, a lâmpada, muitas horas ligada, ela queima de calor, ela gera calor. E Deus é o fogo eterno. Ele é o fogo eterno, ele é a chama eterna, sabe? E, e aqui ainda continua dizendo o seguinte, verso 24: As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a glória. Eu quero ler agora no verso 3 do capítulo 22. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam ele de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Os ímpios vão perguntar: quem vai habitar nas chamas eternas? Está aqui. Um povo, um povo que foi fiel a Deus, um povo que buscou servir ao Senhor, um povo que clamou ao Senhor, que clamou nesta terra, que pediu pelas obras e pela vida viver pela fé, que pediu: Senhor, me mostra a sua glória. Teve a ousadia, e por ter a ousadia e a perseverança, como Moisés teve lá no deserto, vai poder entrar nas chamas eternas, vai poder habitar no santuário do Senhor, vai poder entrar no monte do Senhor. Enquanto que os ímpios vão perguntar, porque eles têm dinheiro para bancar tudo, mas nessa hora o dinheiro não compra. Então, quem é que pode habitar lá, diante daquele fogo devorador? Quem é que pode habitar nas chamas eternas? Os que foram fiéis a Deus, os que foram fiéis a Cristo. Ele vai brilhar por nós. Nós vamos seguir a sua luz. Vamos seguir a sua glória. Quer você ver o rei na sua plenitude? Quer você ir para o céu? Quer você abandonar as coisas desta terra e a cada dia se preparando? Eu termino dizendo o seguinte: sinceramente, gostaria que Jesus voltasse. Muito. Para a gente não ver mais queridos morrendo. Mas ele ainda não voltou. Mas ele está voltando. Em 2001, as Torres Gêmeas caíram. Eu estava assistindo. Eu era comportor nessa época. Não achei que passaria tanto tempo. Mas muitos que se aqueceram naquele período se esfriaram. Hoje nem servem mais a Deus. O Covid passou, está passando, mas parece que está voltando à normalidade com algumas coisas. Vamos esquecer de novo? Ou o Senhor tem mostrado sinais,
sinais para a gente estar se preparando. Você tem mudado a sua vida, você tem mudado o seu coração. Falta algo para você? Se falta, por favor, se falta, então hoje é o dia da nossa salvação. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Pai, a salvação é nos dada hoje. Temos muito tempo. Todos nós temos 24 horas todos os dias. Ajuda a mim, ajude na minha esfera, ajude as pessoas também que estão ouvindo, que vão ouvir, de que o tempo que o Senhor nos dá é para a gente se aperfeiçoar no Senhor. Não que a gente vai ser santo, sem pecado, porque isso vai acontecer sim no céu. Mas aqui nós temos um advogado. É para termos intimidade com este advogado, Senhor. E muitas vezes a gente não tem. A gente só sabe que tem. Nos ajude a andarmos de acordo com a tua palavra. Nos ajude a buscar a ti em espírito e em verdade. Abençoe todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, assistindo essa mensagem. E abençoe todos aqueles que ainda ouvirão. Por favor, Senhor, nos dê aí um bom dia na tua presença, nos proteja. Estamos aí, vamos terminar a semana e vamos entrar aí no sábado também do Senhor. Que o Senhor possa também nos dar a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a partir da semana que vem, nós vamos estar iniciando aí, nós vamos ainda fazer, mesmo sendo um novo mês, nós vamos ainda, temos ainda alguns textos difíceis, vamos falar sobre espírito, alma e corpo, tá bom? E aí a gente vai estar mudando depois dessa semana, da semana que vem a série, tá bom? Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco.